Comentário do F.F. Bruce de Gênesis a partir do capítulo 3, a queda do homem. Primeiro, a serpente, cobra, BLH, seria uma tradução melhor, pois trata-se da palavra hebraica narras. Embora o elo com Satanás esteja implícito, versículo 15 e explícito no Novo Testamento, não é explicado aqui. Ela é apresentada como o mais esperto e inteligente, segundo Leopold, entre os animais selvagens. Não há conotação negativa na palavra. A tentação é retratada como que vindo não de um ser superior, mas de um ser inferior, sobre o qual a mulher deveria ter exercido domínio. Como a mulher ouviu o réptil, não é explicado no texto. Deve ter sido algo inerentemente natural, senão um choque a teria levado a se precaver. Parece claro que a voz foi a expressão dos seus pensamentos e desejos mais profundos. O castigo da cobra não deve ser entendido como se em alguma época ela tenha tido pernas. Antes, o que antigamente tinha parecido normal e belo seria agora um lembrete perpétuo do que ela havia feito. Será que Deus realmente é bom? Versículo 1:5. As primeiras palavras da cobra podem ser traduzidas assim: Deus certamente não diz a vocês que não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim, certo? Ela falou como se tivesse ouvido um boato terrível. A resposta da mulher foi impecável, mas o seu tom de voz deve ter traído a sua disposição de duvidar da bondade perfeita de Deus. O fato de ela mencionar o tocar nas árvores deve provavelmente ser colocado sob a responsabilidade do homem, pois ele pensou que havia uma cilada no presente de Deus. Assim, era melhor que ele fosse cuidadoso com a dúvida. Veio a negação: não morrerão. Deus quer evitar que vocês se tornem como Ele mesmo. A tradução como deuses é possível, mas não tão adequada como Deus. A tentação era optar pela independência. A atratividade da árvore provavelmente era só subjetiva. Deus não fizera a tentação mais difícil de ser vencida. O mau desejo sempre irradia uma atratividade falsa sobre o que não é certo. Nudez. Não é sugerida motivação alguma para a mulher dar o fruto a seu marido, nem para a aceitação dele. A afirmação categórica de Paulo em 1 Timóteo 2,14 de que Adão não foi enganado coloca a culpa maior sobre ele e implica que ele agiu de olhos abertos. Podemos deduzir disso que ele já havia tido a intenção de comer o fruto, ou que ele tinha a intenção de compartilhar do destino de sua esposa, em vez de confiar em Deus. Mas se foi esse o caso, ele logo se esqueceu disso. Aqui o sentimento de nudez assume um significado simbólico ainda mais profundo. Os dois buscavam a independência, mas só se fosse desfrutar dela completamente quando há subordinação a um centro comum de autoridade, que no final das contas é Deus. Ao se libertarem de Deus, entraram em conflito um com o outro. Quanto mais próximo o relacionamento, tanto mais prejudicial é o pecado. O resultado do pecado, 8-24. O medo da nudez na presença de Deus dificilmente era uma questão física. Eles sabiam que o que haviam feito não podia ser escondido deles. O maior problema gerado por esta história, à medida que ela se desenrola, é por que não há sugestão de pecado por parte de Deus. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Êxodo 34:7.
Porque não houve uma segunda oportunidade? A resposta certamente está nas respostas do homem e da mulher. Não há o menor sinal de que eles quisessem voltar à completa dependência do seu Criador. Vemos isso nos castigos que atingem o orgulho dos que estavam envolvidos no problema. A oferta de Satanás sempre é glória e poder. Mateus 4, 8 e 9. Para os que o seguem, mas o resultado no final é sempre vergonha, como é simbolizado pela forma de se locomover e o alimento da cobra. Não há sugestão alguma de que o corpo da cobra foi modificado, e sim que assumiu um novo significado. Confira o arco-íris 9, do 11 ao 15. O proto-evangelho, versículo 15. A anunciação germinal do evangelho conta-se por antecipação aqui a história do longo conflito entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, que é um dos temas principais do Antigo Testamento. Até o nascimento virginal, não se conseguiu entender todas as implicações dessa promessa. Isaías 7,14. A tradução infeliz da Vulgata, ela ferirá a tua cabeça. Olha só, ela ferirá a tua cabeça. Então fala que é infeliz, né? Então que é falsa tradução, já pelo que de cara aqui que eu entendi que essa Vulgata do Jerônimo já está muito batida de coisa errada que a gente acha, né? Mas aqui ele fala, ó, a tradução infeliz da Vulgata, ela ferirá a tua cabeça. Contribuiu muito para uma valorização exagerada da Virgem Maria. Olha só, que ele vai, que no caso seria idolatria, né? Que é uma contribuição para uma valorização exagerada, porque quem fere é a Maria, não é ele, entendeu? Está dizendo que ela ferirá, e aí ele fala que é uma tradução infeliz, né? Precisamos observar aqui que, em contraste com a representação medieval errônea da mulher, atribuindo a culpa principal da queda a ela, isso já aparece em Eclesiástico 25:24, uma atitude que infelizmente foi perpetuada em certa medida nas igrejas da Reforma. A promessa de Deus vê a mulher exercendo um papel fundamental no conflito que estava por vir. A glória principal do homem é a sua habilidade de exercer domínio. Assim, ele é humilhado pela rebeldia do solo. Apesar dos avanços da ciência, o homem nunca foi capaz de controlar a natureza, suas secas e pestes. A glória da mulher é que a vida nova precisa vir por intermédio dela. Isso não está ligado a partir daí somente com sofrimento, mas também com um desejo profundo e irresistível. A mesma palavra ocorre em 4:6 para o seu marido, verso 16. Algo que está por trás de tantos casamentos destruídos. Além disso, ela fica sabendo que o seu marido vai tirar vantagem disso e dominá-la. Isso não é uma ordem, como é traduzido em algumas versões. A NVI está certa ao traduzir "e ele a dominará". Está amplamente difundida na tradição cristã a ideia de que o versículo 21 se refere à instituição divina do sacrifício animal. Comentário de 4:3. Se este é o caso, então é difícil explicar por que algo tão fundamental não é ensinado de forma mais explícita. Adão e Eva são expulsos do paraíso, versículos 22 e 24. A expulsão de Adão e Eva do paraíso é retratada como um ato de graça. A vida interminável, que em todas as épocas da história humana tem sido o sonho de tantos, seria um peso intolerável se não tivesse um alvo alcançável, pois isso depende da comunhão viva entre o ser humano e seu Deus. Eclesiastes 1. O motivo da expulsão, que obviamente foi comunicado ao homem, tinha o propósito de incutir nele a ideia de que, embora a morte física tardasse por séculos, ela seria inevitável. A discussão de 2:16-17, argumentamos que a função das árvores era sacramental, caso em que
comer ocasionalmente em contraste com o comer intencional não teria maiores consequências. A árvore da vida nunca é explicada, nem aqui, nem em Apocalipse 22:2. Observe que, em contraste com a árvore do conhecimento do bem e do mal, não havia proibição para comer dela. Os querubins no tabernáculo, eles eram o trono de Deus, Êxodo 37:7. Além disso, estavam bordados no véu que separava os santos dos santos, Êxodo 36:35, simbolizando a sua função de guardiões do trono de Deus, e é nessa função que eles aparecem em Ezequiel 1:5, 10:1 e Apocalipse 4:6. A melhor forma de compreendê-los é considerá-los representantes da criação. Eles são os guardiões da árvore da vida, pois sabem que sem a morte do Senhor da vida não haveria salvação para o mundo. Romanos 8:18-23. Observe que a espada flamejante, não mencionada em outra passagem, não era empunhada pelos querubins. Então aqui vai ter sim a espada flamejante, né? A espada flamejante não mencionada em outra passagem não era empunhada pelos querubins, né? Então quer dizer que aí vai ter em séries, filmes, essa espada flamejante, né? Aqui fala dela também. E aqui termina o capítulo 3, né? Ainda com muitas interrogações aí, né? Precisa estudar a fundo esse capítulo 3 para entender. Tem muita coisa aí, tem muita interrogação ainda para ser entendida aí.